Boa noite, pessoal, mais uma vez. Hoje nós daremos sequência ao aprimoramento do livro Arte do Jorei, volume 2, o conjunto de ensinamentos dedicados aí ao entendimento do ponto focal, né, que é muito importante para nós aí para a obtenção de bons resultados com o Jorei. Deixa eu colocar aqui na página. A partir da página 59 do livro Arte do Jorei, volume 2, até a página 69. 69, isso aí. Vamos lá. Alguém se prontifica a dar destacar os pontos aí? Hilda? Eu. Então vai lá, Hilda. Então, eu quero falar sobre o Jorei. Tá bom. Que Meixo Sama fala que para a gente ministrar Jorei, a gente tem que ter uma sabedoria, né? É isso? Estou certo? Correto. Claro que para ter isso tem que ler os ensinamentos, concorda? Sim. Sim, concordo. Concorda? Concordo. Então, aí a gente tem que ler, tem que ter a sabedoria, só que para ter isso tem que ter a sabedoria, tem que ler os livros para saber, né? Então, mas antes disso, eu queria perguntar, sabe, ministro, que quando eu iniciei a messiânica, lá para os anos 80, não tinha, a gente não falava sobre isso, sobre ponto focal. Não podia falar na época, será? Não sei, né? Na realidade, aqui era uma outra instituição messiânica, né? E também, entendi. Eles divulgavam os ensinamentos que eles tinham à disposição, traduzidos, né? Sim. E o que eles achavam conveniente divulgar. Eu não sei exatamente qual foi essa relação na época, né? Não sei se eles não queriam divulgar ou se eles não tinham traduzido na época. Então, eu não sei te dizer porque eu não fiz parte dessa sua formação nesse momento, nesse período. Mas esses ensinamentos aqui, eles foram traduzidos e publicados. Então, são ensinamentos de Meixo Sama que foram traduzidos e publicados a partir do momento da data de publicação deste livro. Sim. Então, porque eu lembro também que já na Arte do Jorei, eu lembro que às vezes o ministro estava dando palestra e tinha algumas coisas que ele falava assim, ainda não vai poder falar por enquanto, entendeu? Vai ter que esperar um pouco mais para frente. E eu lembro, só que Meixo Sama fala também que se a gente não procurar o ponto focal, a purificação, ela demora muito mais para ter efeito, né? Para ter a cura, né? Para ter a cura. É isso mesmo, isso é um ponto importante também. Então, eu fico pensando, porque só agora, né, que eu estou aprendendo isso, né, e eu fico assim... Isso para você ver a importância do que Meixo Sama fala, né, a gente estudar e a gente ter acesso a isso, realmente não são todas as pessoas que estudam esses tipos de ensinamentos. Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa também, eu leio os ensinamentos, só que agora, como você começou essas aulas aí, você colocou para a gente estudar, então a gente é forçada a estudar, então a gente fica com mais vontade, entendeu? Coisa boa, ser forçada a estudar, que beleza. Não é verdade? Só que assim, vocês são incentivados, mas a realidade é que se vocês não quisessem, ninguém ia ler nada, ninguém ia se desenvolver nada. Não, mas eu estou gostando muito, entendeu? Porque eu, às vezes, acordo 6 horas da manhã, ou 5 horas, 5:30, mais ou menos, já pego o ensinamento. E agora aí eu estou lendo bastante coisa que eu não tinha lido ainda, né? Meixo Sama, na época dele, com os seus dedicantes, né, as pessoas que viviam próximo a ele orientava que lesse pelo menos 2 horas por dia. Eu não estou exigindo de ninguém, tá? Eu estou falando o que Meixo Sama orientava na época. E ele falava que quando as pessoas estavam muito atarefadas, que lessem pelo menos 30 minutos. Então, olha a diferença para uma pessoa que lê uma vez por mês, para você ler 30 minutos por dia. Eu fiz uma experiência, falei, vamos ver quanto tempo eu vou levar para ler todo esse conteúdo e destacar os pontos. Isso porque eu peço 3, eu destaquei uns 15.
Eu levei, Nossa. eu levei 35 minutos para fazer isso. Então, eu li, destaquei os pontos em 35 minutos direto, né? Eu não fiz em partes, né? Então, assim... Claro que a sua sabedoria é diferente da minha, né? Não, imagina. Não? A nossa sabedoria aqui, todo mundo é igual. Se um se esforça, por exemplo, se você ler mais do que eu, você vai saber É mais do que verdade, eu. com certeza. Não tem Então, mas limites, né? eu lembro também que quando eu entrei na messiânica, quando eu pegava os ensinamentos, eu comprava, mas eu lia inteirinho o livro, entendeu? Só que eu não tinha com quem comentar, e eu lia inteirinho. Algumas coisas, assim, sozinha, né, eu lia, mas a gente não sabe, e aí, só que você não tinha ninguém para comentar, e Agora aí, você tem só e era assim, essa pequena equipe aqui. é verdade, é bem diferente, é Hilda, bem deixa eu legal. perguntar, você falou de um ponto Ah. interessante, tem mais algum outro ponto que você achou interessante nesse conjunto de ensinamentos? Então, a parte aqui Você falou do que ele ponto fala focal, aqui, né? Que é importante saber é o ponto que focal. então, é a primeira parte aqui do livro que fala que o Diorei, o espírito e o corpo, eles mantêm uma estreita relação entre si, Isso. entendeu? Nossa, parte é Eu muito achei legal. interessante isso, que nem no meu caso, por exemplo, aqui está falando que, vamos ver se eu sei falar, que a purificação da gente, ela passa primeiro pela parte espiritual, né? Isso. Isso, é isso. Ó, E deixa depois ela eu ver se vem eu para a parte consigo, física, se eu a consigo parte explicar. física, Deixa eu ver se aí eu ela vem para a consigo parte física, explicar. que é no meu caso que eu estou purificando, e eu estou recebendo de orei, e ela vai ser queimada, né? Pelo de orei, depois vai retornar ao corpo físico, de onde elas são eliminadas como resíduos tóxicos. É isso, né? Mais ou menos, acho que eu não entendi muito bem essa parte. Olha, Mas, o que eu pude entender desse ponto aí que você está falando foi um dos pontos que eu anotei também. A toxina no corpo físico, ela se manifesta, ela é como se ela fosse transferida horizontalmente. exatamente. Ela reflete no corpo espiritual, gerando máculas. Tá? Então, um ponto para o outro. É do corpo para o espírito. E aí, com o jorei, com uma ação vertical, ele queima essas máculas. Ser queimado, através do de orei, né? Perfeito. Quando o jorei queima essas máculas na parte espiritual, elas se tornam cinzas e voltam para o corpo físico em forma de sujeiras, né? Que serão eliminadas pelos diversos processos, catarros, gripes, febres, disenterias, furúnculos, N formas de acordo com o seu corpo. Certo. Então, a toxina do corpo físico reflete no corpo espiritual, transformam-se em máculas, que ao serem queimadas pelo jorei, retornam ao corpo físico, onde são eliminadas como resíduos tóxicos. Esse é um ponto que eu anotei, que é o que você está falando aí. É como se fosse um processo assim, ele sai do... Vamos ver se dá para mostrar, não dá, né? Ele sai do corpo físico, a parte física se manifesta no corpo espiritual, a parte espiritual vai ficar depois ele volta... Isso, depois volta para o físico. De novo, aí através do jorei... Só que o jorei, ele não... o que eu estou entendendo nesse ponto aqui é que o jorei ele queima no espírito. Ah, não é na parte... não é na parte física. Não é no corpo físico. Não, ele queima lá, aí o resíduo que foi gerado disso volta para o corpo físico e é expulsado. Certo. Entendeu? Só que no meu caso, por exemplo, que eu tô querendo o ensinamento lá que você colocou lá no grupo, deixa eu falar que demora um pouquinho, né, Ignal, vamos ter que esperar, né? Ah, sim, a questão das hérnias, né? Muitas vezes demora, não só a hérnia, tem outros casos que mesmo com o jorei, demora um tempo até você conseguir queimar as toxinas e sujeiras acumuladas, né? Então a gente tem que ter paciência, às vezes não é o ponto que está fora, às vezes é o tempo que se faz aquilo, né?
Então tem que ter um pouquinho de paciência. Então, e lembrando disso, eu estava lendo aqui, o livro aqui, e eu achei uma parte lá que Meixo Sama fala que o pessoal fizeram essa pergunta, né? Por que às vezes as pessoas estão recebendo de orei e mesmo sente dor, entendeu? Sente dor na purificação. E aí Meixo Sama fala que é normal, Meixo Sama fala que é porque já está começando a fazer efeito. A purificação, a fazer efeito com o diorei, entendeu? Depois traz esse ensinamento, depois pega esse ponto e lê para a gente entender melhor. Certo. Tá bom? Porque, teoricamente, o jorei não causa dor. Mas se ele começou a eliminar aquelas toxinas, dissolveu as toxinas, muitas vezes pode acontecer delas irritarem os nervos que estão passando para serem expelidas. Mas a ideia do jorei é ele queimar essas toxinas, desativar. Não sentir nada. E não sentir. Exatamente, porque o jorei, ele desativa. Mas eu vou ver esse ponto. Tá bom. Depois eu pega vou esse achar. ponto e você lê pra gente. Fala, Diva. Tá bom. Deixa eu falar também. Oi, Diva, pode falar. Ministro, então, o João falou assim que ele é queimado no espírito. Eu acho que sim, pelo que eu entendi aqui também. Porque como a gente também ministra mais judeu, do lado das costas, do lado espiritual, deve ser ali mesmo, que é onde fica, ele queima ali mesmo. Depois é para a parte física, como cinzas mesmo, como você falou. É isso aí. É isso mesmo. Porque no lado físico é pouco tempo, né, que a gente fica ministrando. Exato. E assim, o jorei, ele é espiritual, né? Então ele atua no espírito. E o que quer dizer jorei, né? Vocês já devem ter visto isso. Jo, a separação jo mais rei, né? Purificação do espírito. Então, não precisamos ir muito longe. Você purifica o espírito que reflete na matéria pela lei do espírito precede a matéria. Identidade, espírito e matéria, que nós também coloca nesse ensinamento. Perfeito? É isso que eu queria falar, Cindy. Tá bom. Obrigado, Diva. Fala, Mara. A minha dúvida ficou seguindo essa parte que a Hilda falou, que é onde ele fala sobre horizontalidade e verticalidade. Do horizontal, que é o bem, né, o espiritual, e o vertical. Não, ao contrário. É. O horizontal representa a matéria, representa a parte material, a parte do mal, vamos dizer assim, como ele mesmo coloca. E a parte vertical é a parte espiritual. Tá. O que você não entendeu aí, porque ele fala, acho que mesmo dentro desse mesmo ensinamento, que é um reflexo horizontal, né? O corpo físico... Não consigo. Não sei se dá para vocês verem aqui, eu tentei desenhar. Deixa eu tirar o fundo aqui, peraí. Tá um pouco ruim de ver, mas ó, a toxina na parte do corpo físico reflete no corpo espiritual e depois numa ação vertical, olha, com o jorei você queima isso na parte espiritual e com essa queima volta para o corpo físico para ser eliminado. Resumindo. Deu para entender? Claro, deu para visualizar melhor. Eu tentei desenhar porque é uma coisa, na minha cabeça, é mais fácil de ver com desenho, né? Então eu fiz isso, eu coloquei corpo físico, as toxinas, né? O que são essas toxinas? O que a gente ingere de remédio, o que a gente ingere de agrotóxico, o que a gente ingere de, sei lá, o que mais? Metais pesados, tudo, etc. Fala aí, Ilana. Os próprios cosméticos, né? Cosméticos, perfeito, bem lembrado. Então, tudo que faz o nosso corpo se intoxicar, na realidade, são as toxinas. Essas toxinas se transformam em máculas. É como se uma coisa material se transformasse em algo espiritual negativo. É como se na área onde essas coisas se acumulam, criasse uma nuvem espiritual, que Meixo Sama também fala em outros ensinamentos. Então, acumula-se essa nuvem espiritual num ponto onde há
acúmulo de toxina física, e aí você vai com o Jorei, queima essa nuvem, queima essa mácula, e isso reflete no corpo físico, onde vai ser eliminado. Tá? Então é mais ou menos nesse sentido. O Meshama, ele é meio profundo, né, em alguns ensinamentos, tem que parar para dar uma pensada, assim, uma avaliada no que ele está falando. E essa ação vertical aqui do Jorei, ela vem queimando e fazendo o cruzamento, né, cruzamento do horizontal com o vertical, que o Meshama também fala aqui, na união do vertical com o horizontal, que tem a força da criação da nova era, que é o conhecimento. Até que no próximo ele fala administrar o Jorei no topo da cabeça, né? Eu acho muito bom. Com essa verticalidade, não é isso? O do topo da cabeça, ele fala para você imaginar, ministrando o Jorei no topo da cabeça, e a luz entrando para o centro do cérebro, né? É dessa forma que ele fala. Porque isso é para os casos de febre. Quando a pessoa está com febre e você não conseguiu resolver, ministrando o Jorei nos gânglios linfáticos, que ficam aqui nessa região, né? Direito, esquerdo. E como o Meshama fala, parece que eu vi Meshama dando a aula para mim dentro desse ensinamento, é uma coisa muito bonita. Pescoço, né, ministro? E ele fala, olhe o pescoço, se tiver inchaço, já é ponto. Se um lado está mais inchado que o outro, já quer dizer que há acúmulo de toxina naquele ponto. E aí ele fala para tocar, né? O Meshama, ele é tão rico nas palavras que ele coloca, parece que eu vejo ele ensinando, né? Mas você tocar os gânglios linfáticos aqui ao redor do pescoço, não só seu, mas como da pessoa que você está avaliando, é como se você estivesse identificando onde tem pontos febris, ou pontos solidificados, ou pontos inchados. E aí ele fala, afaste a mão imediatamente naquele ponto que você achou, e ministre Jorei sem pôr o menor força possível, qualquer resquício de força no braço ou da mente. É como se você avaliasse assim, puxa, achei um ponto quente. Pede permissão, já ministra ali na hora. Entendeu? Olha como é bem mais direcionado o Jorei, né? Ele é uma coisa muito mais medicina divina mesmo, né? Não é aquele negócio de espiritual, né? Um passe, um negócio mais aberto. É direcionado. É ponto, onde está o ponto, né? E aquela imagem que eu mandei no grupo ajuda você a identificar onde estão os gânglios linfáticos. Nessa parte e tal, depois tem das axilas, tem mais para baixo. Então, eu não estou te ouvindo, Hilda, precisa tirar do mudo para eu te ouvir. Aperta aí o botãozinho. Microfone. Procurar isso aí no grupo, não achei essa parte dos gânglios aí, perdi já. Eita, mas... Depois você pode mandar para mim de novo? Mando. Eu mandei ontem. Nossa, eu fui procurar no grupo, não achava hoje. É que a cada 24 horas some tudo do grupo, né? Então. Oi, Diva, tá cortando. Precisa tirar do mudo. Tem coisas mais antigas que tá lá, é ruim cortar o negócio do grupo. É que tem gente que não consegue, por exemplo, a quantidade de coisa que recebe no grupo, o celular não comporta. Aí baixa tudo que tem no grupo, aí dá um tempo, estoura, não consegue baixar mais nada, né? Então a gente colocou essa configuração aí de a cada 24 horas apagar tudo, justamente para esses celulares que não tem memória, né? Mas tem no livro isso aí? Esse desenho, essa imagem, eu posso mandar de novo, não tem problema nenhum. Mas esse desenho está no livro Arte do Jorei, volume 3. Então, quem não tem... eu não tenho. Quem não tem, tiver interesse, procura comprar e tiver possibilidade financeira. Eu não tenho. Posso fotografar e mandar para vocês. Mas sabe o que eu posso fazer? Eu vou pegar eu tenho um PDF, eu vou pegar esse material, esses desenhos, e vou mandar no grupo só das partes do corpo humano que o Meshama coloca. Legal. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui de novo, tirar o... Dos glândulos, aí eu estou interessadíssimo, nossa. Tá vendo aqui? Olha que legal. Olha. Sistema circulatório. Que livro é esse? Esse é o Arte do Jorei, volume 3. Aqui tem o sistema digestivo. Que legal. Muito bom.
para a gente sistema gravar. Então, porque, os por exemplo, às vezes a gente chama falar, ministra Jorei nas parótidas. Quem não sabe exato. onde é parótida, sabe? Aqui já tá, ó. Verdade. Ó, as parótidas. Por isso aqui. que eu gostei. Então, é bem interessante. Vale a pena a aquisição desse livro. Verdade. Além do conteúdo, né, ele tem essas imagens aqui. Volume 3. Volume 3, está no final do volume 3, que é o próximo livro que a gente vai entrar, né? Terminando o 2, a gente já entra na sequência no 3. Deixar Ô, Diva, já que você falou alguma coisa, fala os pontos que você destacou aí pra gente. Deixa eu ver se tá com o microfone. Tá, tô te ouvindo. Eu gostei muito do 5 também, né? Que ele fala mesmo dentro do... É que sabe o que foi? Eu não destaquei ponto. Eu fui lendo e fui fazendo resumo e não acabei destaquei ponto. E o que você escreveu aí? Da horizontal e vertical, que eu gosto muito, eu acho interessantíssimo, né? Perfeito. Que já estamos a outra vez, né? Que horizontal é ligado ao material, né? Isso. E ele não tem alma. É como se não tivesse. Ele até fala de ateu, né? Horizontal sendo ateu, né? Isso, ateísmo, isso. Nós falamos até semana passada. Ateísmo. Por isso que ele não tem alma. Já o vertical, e ele é ligado ao mal. Já o vertical é ligado ao bem. Porque ele tem eu pus até com a minha palavra aqui, eu pus assim, ele tem um pilar, ele tem uma sustentação vertical. Perfeito. Pois assim, né? Próximo ponto. O próximo ponto que eu gostei também é que Nishi Sama, ele viu que só o vertical e o horizontal sozinhos não tinha como fundar, né, a verdade. Então, porque dentro do horizontal até está se fazendo progresso, mas não é o correto, o verdadeiro. E o vertical sozinho também não. Então, ele tinha que unir, fazer a cruz, né? Cruzar a vertical e o horizontal para aí nascer a nova civilização, a verdadeira civilização. Perfeito. Eu achei que ele está trabalhando, o trabalho dele é esse, né? Fazer com que as duas se cruzem. Achei muito interessante. Eu gostei disso. Sim. Ele até fala nesses ensinamentos que ele tenta não pender para um lado só, né? Inclusive entrando para a área da arte, né? Ele põe isso como a arte, né? E a parte laica, que quer dizer, não é nem religiosa e não é na parte só da religião, e o outro lado não é nem religioso, nem... outros tipos de coisa. Então, porque ele faz as duas coisas com facilidade, né? Por quê? Porque ele não tem o preceito, não é o preceito que fala, né? É um preconceito, vamos dizer assim. É um preconceito, ele não tem. E ele pede para que as pessoas também não tenham, para que consigam trabalhar melhor, né? No direito. Essa é uma teoria de Bergson, que Nishi Sama fala. Isso. Sobre a teoria da intuição, né? Que é você captar aquele conteúdo sem ter preconceitos. Você está vendo uma coisa julgando. nova. E ele fala que você deve ter um coração aberto, mente aberta, a tal ponto que você consiga absorver aquele ensinamento de forma fácil, né? Porque se a gente conceber tudo que a gente aprendeu aí pelo materialismo, pela medicina tradicional, e etc. A gente vai discordar de tudo que ele escreveu. Você vai falar, nossa, esse cara aqui, tá doido. Como é que você vai curar febre com foi ensinado isso, como então, ele vem agora distorcer tudo. Então é por isso que ele fala, né? A gente tem que ter a cabeça aberta para aprender. Sim. Mas tá e ótimo, outro ponto, pode falar o último. Outro ponto, eu gostei do 6, que fala da parte anal, do reto, porque eu tenho esse problema de um tempo para cá também, e eu descobri com isso que eu posso ministrar minhas virilhas, né? Que são os glândulos inflamados que dão a origem ao problema, tá? Que ele escreveu, né?
E a parte da nuca também eu posso ministrar. Também tem muito problema na nuca. Só que você sabe, né? Você não vai ministrar jorei na nuca assim, né? Não, é assim. Eu não tô te vendo. Ixi, Você tá é sem assim. câmera pra mim. Tem que abrir sua câmera. Se você quiser que eu veja, tem que abrir sua câmera, Odile. Será que é assim? Aqui? Assim? Agora tem. Isso. Se você for autoministrar, é você assim mesmo, da frente para trás. Mas o ideal seria alguém te ministrar pela parte de trás, em direção à sua Mas aí eu vou pedir quando eu for receber. Isso mesmo. Entendeu? Aí você fala, ó, ministra para mim na minha nuca, né? Eu tô precisando receber jorei na nuca. Então, é isso, os pontos principais que eu consegui ótimo. falar. Não, tá ótimo, tá perfeito, foi muito bem, Diva. Eu queria passar, acho que a Ângela ainda não falou nos aprimoramentos, queria dar oportunidade para a Ângela. Depois eu queria passar para... Agora que é para mim? Pode falar primeiro você, Ângela, por favor. Boa noite, pessoal, de novo. Boa noite. Veja bem, o que eu anotei aqui foi o seguinte: toda e qualquer doença tem seu ponto focal. Antes de tudo, é necessário que seja detectado para que o jorei seja eficaz. Perfeito. Se ministra jorei exatamente no ponto em que haja manifestação de dor. Que quase sempre a gente tem dor aonde né? E vai lá, não é ali. Se ministra jorei no ponto focal detectado. Então, primeiro temos que detectar o ponto focal, que é na garganta, né? Como vocês já falaram aí. Não entendi. São os gânglios linfáticos do pescoço, perfeito. Exatamente, vai no pescoço. E a parte, eu sempre fiz assim, quando se trata de alguma enfermidade do umbigo para baixo, eu já vou ali, que é nas virilhas da pessoa. Então, que é para a parte, uma purificação na parte inferior. Tem sentido por causa dos gânglios linfáticos da virilha, né? Exatamente. Então, não precisa perder tempo e depois dizer assim, poxa, eu tô fazendo... o jorei não está sendo eficaz. Por quê? Esqueceu que o jorei é direcionado no ponto focal e não na dor, no local da dor que a pessoa está com a enfermidade. Esse ponto é muito importante, viu, Ângela? Que Meixama destacou mesmo nos ensinamentos, né? Exatamente, é muito simples, bem mais rápido. Chegou lá, vai logo no pescoço. Então, dali já se sabe, o jorei no topo da cabeça, ele é direcionado vai para toda a parte do corpo. Tanto o ponto focal, eu vou falar assim, na garganta, como na virilha. Ele atinge totalmente. Aí vem aqui, ó, o ponto focal, porque não deu tempo realmente de eu pesquisar. Agora, quando ele fala aqui sobre horizontalidade e verticalidade, então é o cruzamento dos dois. É para que haja um equilíbrio, vamos dizer assim, um equilíbrio, botar na balança, tem um equilíbrio, os dois têm que pesar igual. Porque um sem o outro, que é o bem e o mal. Então, o Meixo Sama, ele fala que quer chegar a este ponto. E o que faltou foi tempo de eu estudar isso aqui. O senhor sabe a respeito daquele ponto SU, S-U, tem a ver com isso aqui? Se não quiser responder hoje, eu vou pesquisar. E depois a gente pode estar conversando sobre isso. Eu não lembro do ponto sul, eu lembro do Manuri Chon, que seria o pontinho. Aí tem lá no central, que é o cruzamento de uma linha vertical com a horizontal. Tem nos ensinamentos de Meixo Sama. Mas eu vou precisar de dar uma... eu não sei te responder. Primeiro...
Eu não sei te responder no momento, Ângela, mas eu vou pesquisar eu também. Também me despertou este ponto, entendeu? Esse cruzamento que ele fala aqui. A vertical é uma ação espiritual, que é o bem. A horizontal vem a ser um processo ligado à matéria, voltado para o mal. Então, é o bem e o mal que vivem paralelamente, que tem um ensinamento de Meixo Sama que fala sobre isso, só agora eu entendi o que quer dizer, se eu não entendi errado, né? Sobre o bem e o mal. Essa verticalidade e horizontalidade. Eu acredito que seja isso. Tem um... Eu estou dizendo, eu acredito, não estou dizendo que viu? Esse cruzamento entre o vertical e o horizontal, né? O vertical é espírito. O olho-orelha é vertical, né? E o horizontal é material, é noite, é tudo que representa o passado, vamos dizer assim, a parte do desenvolvimento da ciência, Isso também. E aí, na realidade, por que existe também esse símbolo, né, da messiânica? Que é justamente o cruzamento. Isso! É justamente isso. Olha, eu fiquei realmente sem tempo para poder ver isso aqui. Olha, que eu não gosto de falar uma coisa, mas a gente está aqui num aprendizado, né? Isso aí. Isso mesmo. Então, mas surgiu isso aqui. Se não tiver nada a ver, da próxima aula eu falo, olha, gente, aquilo ali está descartado, entendeu? A gente pesquisa, eu compartilho no grupo sobre isso daí. Certo. Tá bom. Vai estar dentro dos ensinamentos de Meixo Sama, viu? Sim. Eu não sou uma enciclopédia humana, mas eu já li bastante. Esse eu não lembro de cabeça. Eu vou achar ele aqui, viu? Tá bom. E tirar minha dúvida. E para não deixar... Mas a gente avança nisso, sim. Também. Certo. Mas pode ser que tenha relação, se o sul for o ponto. Eu lembro sempre de Meixo Sama falando do Chon, né? Que é o Manuri Chon, que é justamente esse espírito, esse cruzamento entre as duas forças, que gera a força criadora da nova civilização. Isso é o que eu entendo desse ponto central. Agora, esse outro termo eu não lembro de cabeça, para te falar. Só se eu confundir as palavras. Mas a gente pesquisa, se a gente achar esse ensinamento, a gente posta lá no grupo e todo mundo acaba conhecendo também. Exatamente. Esse negócio, o Richon é isso que está escrito aqui numa parte, aqui tem escrito Richon, eu falei, ai meu Deus, será isso? Não, Richon você já sabe, é outra coisa. Esse tem um Chon aqui, eu não sei onde que eu vi. O Chon está dentro desses ensinamentos dessa aula. Tá, então, eu li, mas eu... Então, é isso aí, acredito. É na página 59. Não, tá bom. 59? Tá. Tá bem no final. Por isso sem alma. É o Chon. E aí a pergunta, o que quer dizer Chon? CH? Tá no último parágrafo? Isso, da 59. Lê pra gente, Odivan, por favor. Vou ler. Daí a razão de podermos afirmar que o mundo de hoje é infernal, fruto de uma civilização horizontal, ateísta, e por isso sem alma nem Chon. Eu acredito que esse Chon se refere à alma, tá? Então, nem alma nem Chon. Ou espírito, né? Eu vou procurar a tradução desse Chon aqui. Talvez tenha no glossário. Será que tem? Peraí.
Ministro Ricardo, posso falar? Claro, pode, Suzana. Ah, tá. Não, é porque eu Aqui, ia... ó, pessoal, antes da Suzana falar, perdão, Suzana, deixa eu só ler aqui o Chon. O Chon é ponto central, essência de todas as coisas, parte espiritual. Por exemplo, no homem, o corpo corresponde à casca, à matéria, e a alma, partícula divina, ao Chon. Na sociedade, em outros aspectos da vida, a organização exterior, material aparente, corresponderia à casca, e a visão espiritual interna, ligada ao poder de Deus, equivale ao Chon. É como se fosse um sem espírito, né? Sem Deus, sem essência, né? Resumindo. Mas isso está no glossário. Para quem quer ver o glossário, às vezes tem algumas palavras que não entende, está na página 142. Disfarça, esqueci que tinha glossário nesse ou 141. Mas é interessante a gente ver esses termos, porque dá uma ênfase no ensinamento, né? Tá bom? Pode falar, Suzana. Eu não estou te ouvindo. Não, depois que a Ângela terminar, eu falo. Ah, então tá bom. Você tem mais algum ponto a determinar, ou Ângela, ou já falou todos? Eu não estou te ouvindo, tá, Ângela? Precisa tirar do mudo se você estiver falando. Ângela? Agora foi. Foi, né? Não, fique à vontade, Suzana, por causa do tempo, entendeu? E depois você pode fugir da memória o que você ia falar. Depois eu volto aqui. Ok, ministro Ricardo? Tá ótimo, tá ótimo. Vai lá, Suzana. Oi? Pode fazer suas palavras, Suzana, por favor. Então, do que eu aprendi aqui na aula, veio essa parte aí da verticalidade, né? O pessoal já falou, acho que deu para entender bem direitinho. Mas quando a Diva perguntou sobre o Chon, aí eu ia pedir ao pessoal para abrir a página 1412, porque quando tem essas palavrinhas em japonês, geralmente eu vou lá no final e a gente vê o significado, né? E dá um entendimento maior, né? Mas eu entendi e achei importante o Chon, porque assim, tanto existe a horizontalidade quanto a verticalidade, um não fica sem o outro. E aquele meinho lá, aquele equilíbrio, quando chega lá no Chon, é que quando realmente chegou no isonomê, né? Como diz, não é? Isso. Ponto do equilíbrio. A gente já viu, né, a verticalidade, quando sempre que fala aí, eu já associo ao Jorei, que é o espiritual, né? Que ele vai atuar no corpo, ele vai atuar no espírito, eliminando as máculas, que refletem lá no material, e são expelidas, pode ser naquela, né, de diversas formas, suor, catarro, de outras formas. Né? Então, essa parte aí da verticalidade e horizontalidade, inclusive, já estava até na outra aula, né? Agora, o que eu achei mais importante foi a importância do ponto focal, porque tudo na vida é o ponto focal. E quando se vai ministrar, se a gente estiver ministrando de uma forma que não é lá no ponto focal, tudo vai demorar, né? O procedimento a purificação vai se prolongar mais. E como a gente, então, vai encontrar esse ponto focal? Aí que está o X, né? Aí aqui falou que, no caso do que eu aprendi, que no caso das pessoas que têm problemas no reto, seria atrás na nuca, para que, então, a pessoa que tem aquele problema lá no reto, né? As pessoas que têm furúnculos, digamos, na área da virilha, né? Então, se ministrar próximo ao furúnculo na área da virilha. E as pessoas... Nos gânglios linfáticos, né? Gânglios linfáticos, E as pessoas que têm febre, eu aprendi assim, que a gente tem que procurar tocar, digamos, na área do pescoço, de cima
Não sei se foi de cima para baixo ou de baixo para cima. Não Na lembro. verdade, o meditação fala assim, da frente para trás. Você começa na Sim. frente e vai indo até achar. Sim. Ah, tá. E aí, quando a gente sentir que tem um ponto que tem mais calor ou que está mais duro, vamos, não é? Assim? Isso Ali mesmo. você já sabe que é o ponto focal e ali já direciona o jorei. Isso aí. E daí foi localizado o ponto focal e o jorei, então, realmente vai ser ministrado corretamente, né? No local Muito que bom. tem que ser ministrado. Então, eu vi essas particularidades e foram as que eu entendi. Anotou. Perfeito. E são pontos muito importantes de tudo isso que a gente viu aqui. Tudo que você falou, né? A importância do ponto focal, o entendimento da atuação do jorei, né? Vocês perceberam que o nível que a gente está chegando do jorei, do aprofundamento nesse conhecimento, é para que vocês se tornem especialistas no jorei. É o que vocês estão se tornando, especialistas no jorei. Vocês já não ministram jorei de forma sem pensar no que estão fazendo, certo? Vocês já estão pensando, onde será que eu tenho que ministrar jorei? Para essa pessoa, com essa quantidade de toxina, para esses pontos, onde eu ministro, né? Vocês já estão criando uma inteligência de ensinamento aqui. Isso é muito bom. Estão saindo de um patamar aí como a gente mesmo fala, né? Não adianta você só trazer a pessoa para dentro da fé. Você tem que mostrar todos os cômodos. É a mesma coisa que se estivesse mostrando uma casa para alguém. Você entrou na fé como se estivesse na sala. Agora, conduzir a pessoa por outros cômodos e fazer com que ela se aprofunde nos conhecimentos, isso é fazer uma pessoa perfeitamente excelente dedicante, né? Excelente servidora. Esse é o grande objetivo nosso. Fala aí. No caso, pode falar, Suzana. Caso também, sem contar, né, que a gente não pode pôr a força na mão e no braço, que isso aí o ano passado a gente já tinha visto, sempre que entrava um aluno novo, o senhor sempre, né, reforçava isso. Muito importante. E assim, estamos aprendendo, né, ministro Ricardo? Estamos aprendendo e isso realmente eu não sabia. Esses pontos focais aí de hoje, eu desconhecia. Para você ver, né? E eu estou percebendo em vocês uma coisa muito legal, que era o meu objetivo mesmo, ver vocês pensarem, raciocinarem sobre os casos, né? Raciocinarem sobre os ensinamentos. Esse é o ponto da fé. Muito bom. Tem mais algum outro ponto, Suzana, ou terminou? Não, acho que era isso. Então tá bom. Obrigado, Suzana. Parabéns aí. Parabéns aos demais que já falaram também, tá excelente. Olha, Jorge, bem rapidinho. Falar tanta coisa. Peraí, gente. Eu não vou deixar vocês falar, porque eu preciso ouvir a Sandra, a Mara e a Lana ainda. Aí, quando elas terminarem de falar, a gente vê se sobrou um tempinho. Elas têm direito, né? Tem direito de falar. Vamos lá. Vai, Sandra, por favor. Pode falar tanta coisa. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. O que me chamou a atenção, ministro, as duas partes que tem que andar junto, horizontal e vertical. Já no tempo de Meishu Sama, ele recebia telegramas para poder ensinar as pessoas a ministrar jorê na parte da ter febre. Certo? É isso, né? Ele recebia telegramas para orientar onde as pessoas deveriam ministrar jorê. Isso. E sem o vertical, o horizontal, hoje nós não estaríamos aqui estudando. Isso mesmo. Então, os dois precisam estar juntos. Muito bom. Porque o que eu vi, e se não for os dois, nós não temos como ministrar jorê e nem estudar os ensinamentos. Porque a gente ministra jorê online. A gente está estudando online, cada um está numa cidade, num estado, né? Então, se não fosse o horizontal também, nós não estaríamos aqui hoje, estudando. E foi essa parte que me chamou muita atenção.
e poder ministrar o ponto focal, para poder ir direto no ponto focal, para a doença ser curada rápido, ser rápido. Porque se não for no ponto focal, tem a cura, mas demora mais. Perfeito. Agora, se for no ponto focal, e a cura vai ser muito mais rápido. Gente, muito bom. Parabéns, ô Sandra. Tem mais algum ponto que você gostaria de falar? Não, ministro, hoje foi... Ótimo. Porque eu estudei pouco, porque eu estou fazendo 300 churrincas para levar lá para a escola. Legal. Não tem então, problema. Mas você eu destacou estudei pontos pouco por causa importantes. disso. Então, o que me chamou a atenção foi esse ponto. Tá bom. Obrigado, viu, Sandra? Você destacou pontos muito bons. Mara, por favor, depois a Alana. Então, o primeiro ponto que tinha me chamado a atenção é a questão do horizontal e vertical, né, que ficou claro. Ministrar o jorei no topo da cabeça, que também eu achei bem interessante. E tem um ponto aqui, no 5, onde ele fala que a prática para encontrar o ponto focal reside no conhecimento de que sempre há febre no local onde se origina a doença. Aí me surgiu uma dúvida, que sempre há febre no local para a gente encontrar o ponto focal, ou ele está falando especificamente de febre? Não, tem dois tipos de febres. Tem a febre generalizada, vamos dizer assim, que você toca em qualquer parte, a pessoa está com febre, né? E tem a febre... Oi? A temperatura alta, a febre da temperatura. Perfeito. E tem febres locais. Às vezes a pessoa está na temperatura ok, mas você toca a testa da pessoa, está pegando fogo. Isso é uma febre local. Eu acho que eu tive isso hoje, inclusive, engraçado, então, né? E geralmente acontece isso com as mulheres, mas Soma também fala isso, da febrícula na parte frontal aqui da testa, que gera irritabilidade. Eu estava me sentindo como se eu estivesse num estado febril, até falei, será que eu vou ficar resfriada? Mas eu não tinha febre. Mas eu sentia como se eu tivesse febre no corpo inteiro, como se eu estivesse quente. Engraçado, não sei nem explicar. É como se fosse uma febre interna, né? E você mediu a temperatura? Geralmente é hormonal, ministro. Não tinha nada, pode ser. Quando você mediu a temperatura, estava quanto? Normal, 36,5. 36,5, né? A temperatura estava boa. Normal. Pode falar, Lana, você que tem o conhecimento aí. Geralmente essa febrícula que dá, porque eu também tenho, né? É geralmente hormonal, né? Principalmente quando a pessoa está entrando em estado de pré-menopausa ou já na menopausa, né? Isso é normal como eu não estou na menopausa, mas eu já tenho pré-menopausa, estou caminhando para lá, porque eu já tenho 48 anos, e eu de vez em quando esquenta muito a minha testa, mas eu sinto uma quentura, o pessoal, Lana, você está com febre? Aí eu não sinto nada, é só aquela quentura. E realmente eu acabo até agradecendo por a gente entender pelos ensinamentos, né? Se estiver queimando alguma coisa, que queime. Mas eu não levo nada assim desesperador, entendeu? Então eu já estou acostumada, que já tenho isso quase há um ano, né? Eu fico, principalmente, aí eu ministro aqui na minha testa, porque é onde eu mais sinto, às vezes. Eu pensei que você ia falar sobre o período da menstruação, mas você falou que é um período de pré-menopausa, são coisas diferentes. Pré-menopausa. Geralmente é mais quem sente essa quentura no corpo, às vezes transpira, sente uma quentura quem está na menopausa, então, pelo menos é os relatos que eu tenho, né, geralmente desses pacientes. Vamos acompanhando com o jorei isso para identificar qual é o ponto focal desse calor, né? Porque eu imagino que esse calor não está sendo gerado por acaso, como a Lana disse, né? Graças a Deus está limpando alguma coisa. Mas é o que eu falei, o corpo ele é inteligente, ele vai gerar um aumento de temperatura num ponto para dissolver uma toxina. Então, onde está quente é porque tem toxina, ou seja, é um ponto focal. No meu caso é mais aqui na testa e no pescoço. Sim. Assim,
aí é onde eu mais ministro, jorei, até porque eu tenho de vez em quando uma cefaleia pré-menstrual, né? Então, eu misturo nesses gânglios que quando eu palpo, eu sinto alguns nódulos. Aí eu me auto-ministro. Isso aí aí aquilo vai amenizando, vai. Boa. Isso é interessante. Ó, detectei um ponto, auto-jorei. Parou tudo, auto-jorei. E vai fazendo isso até dissolver esses pontos e diminuir essas sensações. Mara, tem mais algum ponto que você queria colocar? Tranquilo? Tranquilo, era isso Tá mesmo. Então, Lana, pode fechar aí, Lana, com os pontos os seus. Alguns pontos que eu anotei, né, ministro, a maioria já também comentou, que é a atuação do jorei no espírito e no corpo, eu achei muito interessante, além do que vocês já falaram, do básico, né, do jorei, o espírito e o corpo, na eliminação das toxinas. Então, ele coloca aqui no segundo parágrafo, né, que ao entendermos corretamente esse processo de eliminação de toxinas, daí então é possível compreendermos como o jorei atua. Se vier a ser apenas uma ação física que se reflete através da horizontalidade, não vai ser capaz de debelar as doenças. Então, assim, hoje todo mundo purifica, na realidade, né? Quem recebe jorei, quem não recebe. Só que quando a gente elimina a mácula, a gente consegue eliminar a doença, curar a doença, coisas que não acontecem com as pessoas hoje, que mesmo purificando, né? Elas tomam lá as suas substâncias, né? Que elas acham que vai curar, muito pelo contrário, prende a purificação e aumenta a mácula espiritual, né? E quando a gente não elimina essas máculas, a gente não consegue curar a doença, porque vai curar através do quê? Da eliminação dessa mácula, né? Então, eu achei bem interessante quando ele diz aqui que se vier a ser apenas uma ação física, jamais vai ser capaz de eliminar, né, essas doenças. Por isso que volta. Então, hoje, volta amanhã, volta depois. Hoje, uma pessoa que tem uma hipertensão, vira um problema cardíaco, se aquela doença vai evoluindo cada vez mais. Então, você elimina os sintomas, assim, através daquelas purificações, mas se você conseguir eliminar a mácula espiritual, você consegue curar totalmente. Essa a grande vantagem, né, da gente receber o jorei. Porque hoje, através da medicina atual, hoje as doenças só têm aumentado. As pessoas melhoram dos sinais e sintomas, mas as doenças evoluem cada vez mais, né, que é o que está acontecendo realmente. Quanto à parte da febre aqui, né, da atuação, do ponto focal na eliminação da febre, foi aquilo que eu achei também interessante, né, da palpação, né, que você faz, só que quando você encontra o ponto mais inflamado, mais febril naquele local, né, a febre cessa de uma forma mais rápida. Então, quanto mais você localizar aquele ponto, melhor ainda, apesar de você, porque toda febre, quando a pessoa tem uma febre alta, a primeira coisa que a gente pega é aqui no pescoço, aqui na testa, né? As pessoas geralmente verificam, ai meu Deus, estou com febre, eles estão se palpando aqui no pescoço. Então, quando ele diz que você pega uma inflamação, que você vai colocando os dedos de baixo para cima, palpando até atrás, você encontra nódulos, encontra pontos febris, e você se ministra, vai ser mais rápido para cessar aquela febre. Ou se auto-ministra, ou você pede para alguém ministrar, né? Justamente. E o outro ponto focal que eu achei interessante, que realmente eu não sabia, foi a parte daqui do apêndice, quando ele faz assim, quando ele fala, no que diz respeito a certas dores de dente, normalmente são resultados de antissépticos utilizados em cirurgias de apêndice. Quer dizer, ele detalhou uma cirurgia aqui, um tipo de cirurgia em determinado órgão, né? Com o passar do tempo, esses medicamentos transformam-se em toxinas, que são eliminadas do organismo pelas gengivas. Nesses casos... Nossa, eu tô com dor de dente, nem relaciona. Pois é. Justamente, relacionar ao apêndice, né? É um negócio assim bem que eu achei interessante mesmo. Aí, nesses casos, ministrando-se jorei na região operada, as dores de dente são curadas. Interessante. Aí você fala, vou ministrar jorei no dente, né? Fala, pô, tá doendo no dente. É verdade. Só que ele tá falando aí. Essa é uma constatação por meio da qual entendermos que o uso de antissépticos, que posteriormente se transformam em toxinas, podem também afetar outras regiões do corpo com as quais não tenho sequer a menor relação direta. Pois é, que isso aí, né, é uma coisa assim, totalmente, que a gente nem imagina. Eu achei bem interessante, que eu nunca tinha
dessa parte do apêndice relacionada Essas aos coisas a dentes. gente tem que ficar gravando na cabeça, porque na hora que aparece a situação, convém, às vezes, você perguntar para a pessoa, você já operou o apêndice? Aí a pessoa pode ser que sim, pode ser que não. Então, isso, Justamente. dependendo da resposta dela, você vai pensar num ponto focal ou outro. Olha como é importante você fazer umas perguntas para a pessoa, né? Porque de acordo com o que ela falar, você vai dando uma direcionada. Gente, ó, temos 4 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar. Quando a Ângela falou que era Sul, eu lembrei da Cultura do Sul, uma postagem no grupo da Arte ano passado, que às vezes quando ele posta eu salvo, mas eu não sei onde eu salvei, porque eu já andei procurando. Se eu não me engano, foi setembro de 52, mas eu não sei se foi dia 10. E eu não lembro o assunto, mas a Cultura do Sul existe e existe esse ensinamento, viu, Ângela? Maravilha. Acho que a Ângela queria falar isso, que existe um ensinamento Cultura do Sul, né? Tá? Depois manda, se alguém tiver esse ensinamento aí no fácil, né? Joga no grupo pra gente ler. Eu já li esse ensinamento, mas agora de cabeça eu não lembro o conteúdo dele. Eu só vou aproveitar esses 3 minutinhos aqui para ver se tem algum outro ponto que eu destaquei e não foi falado. Toxinas, união, em primeiro lugar, deve procurar aprimorar ao máximo a capacidade de encontrar o ponto focal. O hábito de extrema leveza no braço, que a gente reforçou aqui, tem que ter leveza, não pode forçar. Importante isso, né? Uma outra coisa que eu lembrei agora, tem que imaginar a luz ultrapassando o ponto onde a gente está ministrando. Isso é fazer a luz penetrar, que a gente reforça isso em alguns ensinamentos. Fazer a luz penetrar, esse ensinamento aí. Né? Então tem que imaginar a luz passar, só que sem forçar e sem apego. É uma coisa, é como se fosse um cruzamento vertical, horizontal entre as coisas aí, tá? Espero a gente já falou, tal. Já foi falado. Ó, problema nos braços e pernas, jorei nos gânglios linfáticos do pescoço, apresenta melhora. E tanto, por exemplo, tem os gânglios linfáticos da virilha e tem o do pescoço, só que, de maneira geral, os problemas nos braços e pernas, eu jorei nos gânglios linfáticos do pescoço, a melhora. Então, às vezes a pessoa tem inchaço na perna, tem algum problema no braço, gânglios do pescoço. Furúnculos a gente já colocou também. E o prolapso retal, jorei na virilha, nos gânglios inflamados e na nuca, né, como a Suzana falou. Fala, Diva. Não, eu estava falando agora duas coisas. Uma é assim, quando a gente vai conversar com a pessoa, geralmente a gente pergunta, mas o que a pessoa tem, qual é o problema, a pessoa não quer falar. Verdade. Tudo bem, tá tudo bem. É verdade. Aí você pode explicar assim. Eu acho super interessante. A gente pode desenvolver uma abordagem, né, para explicar. Falar, olha, nós estudamos que o jorei, nos pontos focais, tem um resultado mais rápido. Então, eu queria saber se você tem dor em algum lugar, se você sente febre em algum lugar do corpo, se você tem nódulos, sabe? Então, procura mostrar para a pessoa por que você quer saber o que ela tem. Não é tipo assim, fofoca, né? Eu quero ter uma curiosidade do que a diva tem. Não, eu quero saber o que a diva tem para ajudar a diva mais rápido. Então, tentar, às vezes, explicar um pouquinho para a pessoa, falar, olha, eu estou tentando ministrar jorei nos pontos focais, então eu queria saber se você tem alguma purificação, está doendo alguma coisa, tem algum nódulo, você tem dor de cabeça, você tem diarreia, você tem algum sintoma diferente do normal? Tenho isso. Aí você direciona. Se mesmo assim a pessoa não quiser falar, você respeita, e aí vai ser ministrado o jorei de maneira geral. Tá? Aí segue os pontos na linha cardial ali, né? Cabeça, e se for assim, estômago, etc. Se for assim, se a pessoa não tiver problema com doença, será outros. Aí como te faz? Aí aí pode ir mais no sentido espiritual mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode.
Ô, ministro, e em caso que o Meishu Sama pede para a gente tocar na pessoa para poder... Então, e se a pessoa a gente não conhece, assim, Sabe o que você pode fazer? viu, É uma coisa que às primeira vezes vez. eu faço. Às vezes eu faço. Em vez de eu tocar, se eu peço para pessoal, faz assim no seu pescoço. Esse é o certo. Entendeu? Faz assim, tenta identificar em você mesmo onde tem ponto duro, ou ponto solidificado, ou ponto com febre. A hora que você identificar, você me fala onde é que eu vou ministrar jorei nesse ponto. É uma forma da própria pessoa se avaliar e te falar, ó, tenho dor aqui, tenho dor ali, tal. Entendeu? Porque é difícil, principalmente com a pessoa que você não Que conhece. você não conhece. E de Verdade. sexo oposto Né? também. Muitas Do vezes, sexo numa primeira vez que você está ministrando jorei, não vai dar para você saber tudo. Você vai ministrar um jorei mais geral. Conforme a pessoa vai se abrindo, fala, olha, eu tenho dor aqui, eu tenho diarreia, eu tenho um nódulo aqui, eu tenho um inchaço aqui, eu tenho dor no osso aqui, sabe? A pessoa vai se abrindo, e aí você vai direcionando o jorei. Tá? Até mesmo com o formulário que eu te mandei, Sandra, que está na sede da Arte Jorei, eu vou até mandar no grupo. Ele é um formulário que tem um corpo humano em forma de boneco, e esse você tem lá nome da pessoa, tipo de purificação e por quanto tempo a pessoa está purificando com aquele problema. Então, é uma forma de você ter uma justificativa de perguntar, olha, tem algum ponto que você está sentindo dor? Aí você vai marcando no corpo dela ali onde ela tem dor, onde tem inchaço, onde tem nódulo. E aí você vai marcando e justificando o que você quer saber. Você não precisa tocar no corpo da pessoa, porque não é, teoricamente, um ato muito religioso, como a Shama mesmo fala, né? Então, a ideia é você perguntar, e aí a pessoa vai te trazendo. Exemplo, eu ministrei o jorei num caso, recentemente, que existia um nódulo no seio da pessoa, obviamente eu não vou tocar. Eu só pedi para a pessoa me falar assim, olha, me localiza com a sua mão onde está o nódulo. Aí ela foi lá e mostrou o ponto. Aí eu ministrei direcionado naquele ponto, eu não precisei tocar. Vocês entenderam? Então, puxem da pessoa as informações. Tá, as duas pessoas vou fazer, que hoje aqui estava tudo fechado, eu não consegui mandar imprimir aqueles... Não tem problema. A hora que vocês mas puderem, eu vou fazer... vocês fazem e me mandam, tá? Para quem fazer, está distante, pode mandar, por exemplo, olha, como a Sandra mandou para mim, ó, essa pessoa, idade e tal, são tais purificações. Aí, qual que é o próximo passo? Olha, ministro, eu pesquisei aqui nos ensinamentos e para essas doenças e para essa pessoa, eu acho que os pontos focais são esses, tal e tal. E aí eu vou validar com a pessoa, para quem está em outros estados aí. Tá bom? Ok, obrigada, hein? Imagina. Acho que é isso, né, gente? Porque já passamos do horário. Na próxima terça a gente... até perguntar para vocês. Tem problema se a gente fizer o aprimoramento no dia 9? Que é uma quarta-feira, às 8 horas? Para mim não tem problema nenhum. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Alguém tem algum problema, não? Eu vou verificar, ministro, que geralmente eu tenho aula de acupuntura na quarta. Aí vamos ver, tá? Mas qualquer coisa... Passada, só que a minha aula é às 21 horas, geralmente é 21. Dá para me pegar o início, né? Em caso... Qualquer coisa você sai um pouquinho antes. Vou estar meio passada com o culto da família, mas tudo bem. Mas, qualquer coisa, quem não puder participar, eu vou gravar a aula e vou disponibilizar para quem não puder participar depois, tá bom? Eu tive que sair 20 minutos antes. Eu mando também o link da aula para assistir depois. Tá? Não tem problema. Então, é porque dia 8 é o meu aniversário, né? Então, no dia 8 eu vou à noite comer uns negocinhos diferentes aí. Nós temos bolo aí. Quero bolo. Aí a gente canta um parabéns aí no dia 9. Dia 9. Isso tá bom? Mesmo. Legal, tá bom. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez. Parabéns a todos aí. Gostei muito do desenvolvimento. Cada aula que passa, vocês estão se desenvolvendo mais. Isso que é o meu objetivo. Parabéns mesmo. Beleza. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.
Boa noite a todos. Tchau, Diva. Boa noite. Tchau.